Antes de começarmos esta oração, eu quero te fazer um pedido especial. Escreva nos comentários os nomes das pessoas da sua família que você deseja apresentar diante de Deus hoje. Vamos formar uma grande corrente de oração pela restauração dos lares, pela cura dos relacionamentos e pela proteção espiritual de cada casa. E enquanto você ora, declare com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz em livro de Josué: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E também está escrito no livro dos Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pai amado e Deus eterno, neste momento eu entro em oração por cada família que está acompanhando esta mensagem. O Senhor conhece cada coração, cada lágrima escondida, cada dor silenciosa dentro de um lar. Existem famílias feridas, famílias divididas, pais afastados dos filhos, irmãos que não se falam mais, casamentos abalados pelo orgulho, pelas palavras duras e pelas mágoas acumuladas ao longo dos anos. Mas hoje nós clamamos pelo teu poder restaurador. Senhor, quebra toda barreira que foi levantada dentro das famílias. Quebra o orgulho, quebra a falta de perdão, quebra toda a raiz de ressentimento e toda a frieza emocional que afastou pessoas que um dia estavam unidas. Visita agora aqueles que estão distantes uns dos outros. Toca no coração daquele filho que se afastou. Alcança aquele pai endurecido. Restaura relacionamentos destruídos pelo tempo, pelas discussões e pelas feridas da alma. Onde houver silêncio dentro de casa, traz diálogo. Onde houver gritos, traz paz. Onde houver divisão, derrama união. Se você crê que essa barreira está caindo agora, escreva amém nos comentários e receba essa vitória pela fé. Pai, nós também levantamos um clamor de proteção espiritual sobre cada lar. Cobre esta família com o teu escudo poderoso. Livra esta casa da inveja, da maldade e de toda influência espiritual que tenta destruir a paz do lar. Repreendemos toda seta maligna lançada contra esta família, toda confusão constante, toda perturbação, toda palavra de derrota, toda obra das trevas preparada para gerar separação, vícios, desânimo e destruição emocional. Que toda energia maligna caia por terra em nome de Jesus. Senhor, coloca teus anjos ao redor desta casa, protege cada porta, protege cada quarto, protege os filhos quando saírem e quando voltarem, que haja paz ao dormir, que haja alegria ao acordar, que haja amor verdadeiro dentro deste lar. Pai querido, nós também intercedemos pela conversão espiritual de toda a família, que todos dentro desta casa caminhem no mesmo propósito diante de Ti. Que a fé volte a existir dentro dos lares, que a Bíblia seja aberta novamente, que a oração volte a acontecer dentro das casas. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, levanta famílias fortes na fé, famílias que não se dobram diante das dificuldades, famílias que permanecem firmes mesmo em meio às lutas. Senhor, alcança aquele familiar que está afastado da Tua presença, aquele que perdeu a fé, aquele que está vivendo sem direção espiritual. Traz de volta para os Teus caminhos. Que o Espírito Santo visite cada coração agora, que os lares sejam restaurados pelo Teu amor. Que toda palavra maldita lançada contra esta família seja anulada agora. Que todo plano preparado para destruir este casamento, afastar os filhos ou trazer divisão caia por terra diante da Tua presença. Pai, visita também aqueles que estão sofrendo em silêncio, aquela mãe que chora escondida pelos filhos, aquele pai preocupado com o futuro da casa, aquele jovem que se sente perdido emocionalmente, aquele familiar que está lutando contra a ansiedade, medo e tristeza profunda.
Tira o peso da ansiedade dentro deste lar, Senhor. Tira a ansiedade pelo futuro dos filhos. Tira a insônia daquele pai que não sabe como prover o sustento da casa. Acalma o coração daquela mãe cansada emocionalmente. Remove todo pensamento de medo, derrota e preocupação excessiva. Senhor, entra com providência onde está faltando sustento. Abre portas de emprego. Derrama sabedoria financeira. Traz estabilidade para dentro desta casa. Porque nós sabemos que o inimigo tenta atacar as famílias de muitas formas, mas nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor Jesus. Que haja proteção contra acidentes, enfermidades e notícias ruins. Que todo espírito de discórdia seja repreendido agora. Que toda a atmosfera pesada saia deste ambiente em nome de Jesus Cristo. Pai amado, derrama também tempos de alegria sobre esta família. Faz nascer novamente o carinho, o respeito e a união dentro deste lar. Que as refeições sejam momentos de paz. Que as conversas sejam cheias de amor. Que os abraços sejam sinceros. Que o perdão aconteça. E que esta casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de fé e uma casa guiada pela Tua presença. Assim como declara o livro dos Salmos: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós cremos que existe proteção divina sobre este lar. Nós cremos que existe restauração chegando. Nós cremos que Deus está visitando esta família neste momento. Pai, remove toda tristeza profunda dentro desta casa. Tira o peso da angústia. Leva embora toda opressão espiritual e toda sensação de desânimo constante. E no lugar disso, derrama esperança, derrama alegria, derrama vida, derrama reconciliação. Que esta família volte a sorrir junta, que volte a existir amor na mesa, que volte a existir abraço sincero, que volte a existir comunhão, porque quando o Senhor entra em uma casa, tudo muda. Nós entregamos cada familiar em Tuas mãos, os que estão perto, os que estão longe, os que estão firmes e os que estão fracos na fé. Cuida de todos, Senhor. E que esta oração alcance cada canto deste lar, trazendo cura, união e proteção espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se este clamor tocou seu coração, não guarde essa oração apenas para você. Compartilhe com um familiar ou com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus abençoe sua casa e fortaleça sua família todos os dias.